Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Os Brasileiros Sabem Programar. Eu sou o professor Marco Mado e hoje eu vou falar sobre algoritmos. Qual é a importância de aprender algoritmo no começo da carreira, quando você está começando a dar os primeiros passos na área da programação, com interesse em se tornar um programador, um desenvolvedor, um analista de sistemas, não importa o perfil profissional na área de TI que você pretende atuar, você vai ter que ter um conhecimento básico de algoritmos. Algoritmos é tão importante para a informática como para a alfabetização, quando aprendemos as primeiras letras, o A, E, I, O, U, depois aprendemos a formar palavras, com sílabas. Algoritmo é a mesma coisa, lógico, dentro do contexto da computação. Existem técnicas específicas para ensinar algoritmos. Algoritmo não é uma linguagem de programação como muitas pessoas pensam. O algoritmo é um processo, É uma estrutura. Da mesma forma que você aprende, por exemplo, resolver a fórmula de Bhaskara lá na matemática. Você aprendeu o processo, matemático, o professor te ensinou passo a passo. Depois que você aprendeu esse processo, você substitui as variáveis na fórmula de Bhaskara, você consegue resolver uma equação do segundo grau, independente do contexto, independente do problema que é apresentado para você. Se você aprendeu o algoritmo da fórmula de Bhaskara, você vai conseguir resolver uma equação de segundo grau ali sem muita dificuldade. E o algoritmo é a mesma coisa dentro da área da computação. Então, o objetivo desse vídeo é o seguinte: dá para aprender algoritmo sozinho? Eu vou trazer dicas para vocês de como você pode aprender. Nessas dicas, ao mesmo tempo que eu vou dar as dicas, eu também vou trazer uns conceitos de algoritmos, para que você entenda o que você precisa aprender, qual é a grande dica, ok? Se você já gostou dessa oportunidade de entender o que é algoritmo, fica até o final que eu garanto que você vai gostar mais ainda. Então vamos lá. Aonde é que nós utilizamos algoritmos, pessoal? Você aprende algoritmos para quê? Eu vou confessar para você o seguinte: quando eu estudava matemática lá atrás, há muitos anos atrás, em uma determinada aula de matemática, eu perguntei para o professor o seguinte: professor, para que eu vou estudar polinômios? Me dá um exemplo aonde que eu vou aplicar polinômios na minha vida. Porque aquilo não entrava na minha cabeça. E o professor me explicou que lá na frente, quando eu fosse estudar álgebra, em vários outros momentos da minha formação, eu ia ter que resgatar os conhecimentos adquiridos sobre polinômios matemáticos para poder entender aquelas disciplinas mais complexas. E aí caiu a ficha para mim, ok? Eu entendi, Eu fui entender de verdade depois que eu comecei a estudar cálculo, cálculo 1, cálculo 2, análise combinatória, um nível mais avançado na matemática computacional. Eu fiz matemática computacional, matemática aplicada e computacional. Então eu consegui lembrar daquela época o que o professor me falava. Então, para que você vai aprender algoritmos? Onde você vai utilizar? Se você for trabalhar com programação, independente da linguagem de programação que você vai estudar no começo, muitos desenvolvedores conhecem mais de uma linguagem, mas sempre existe aquela linguagem em que ele se identifica mais, ele se especializa mais. Em todas as linguagens, você vai aplicar algoritmos. Pode ter certeza disso. Então, respondendo a seguinte pergunta, onde eu vou aplicar algoritmos? Em tudo relacionado à computação. Os computadores resolvem algoritmos. São especializados, velozes para resolver uma infinidade de algoritmos que no final são cálculos matemáticos, ok? Em grande volume. E aí um algoritmo bem feito, um algoritmo eficiente, um algoritmo otimizado vai resolver um problema mais rápido do que um algoritmo não tão otimizado dessa forma. E essa otimização, pessoal, ela vai depender muito do nível de conhecimento em algoritmos que aquele programador desenvolveu ao longo da sua carreira. Eu nem vou dizer que vai depender do nível de conhecimento de algoritmo que ele tem. É da experiência que ele adquiriu ao longo da carreira, passando por problemas, resolvendo problemas diferentes, problemas simples, problemas complexos. Então, lá num determinado nível da carreira profissional dele, ele vai estar muito mais preparado para
enxergar um algoritmo que não está tão otimizado, que está lento, que está fazendo processos desnecessários, passando por caminhos desnecessários, né? E vai otimizar esse algoritmo. A mesma coisa, nesse contexto, imagina que você vai fazer uma redação, por exemplo. O que nós fazemos geralmente? Né? Primeiro nós fazemos um rascunho da redação, colocamos as nossas ideias. Então quem lê aquela redação, dentro do contexto, do tema, ele vai conseguir entender aquilo ali. Mas a gente pode resumir, a gente pode melhorar as frases, utilizar sinônimos para determinadas palavras. Às vezes uma frase que está muito grande, ela pode ser reduzida. Esse processo é de otimização do texto, da redação. Nós fazemos a mesma coisa nos algoritmos, ok? Aonde vamos utilizar algoritmos? Em tudo, pessoal. Em tudo. Eu vou até além, não só apenas nas linguagens de programação, mas em banco de dados, por exemplo, nós vamos utilizar, em análise de dados, em inteligência artificial, lá nos games, né, nas animações, até para criar uma fotografia numa câmera digital, existe um algoritmo especializado por trás daquele pequeno dispositivo que captura a imagem no espelhinho e grava isso lá na memória, no chipzinho da câmera fotográfica, ok, pessoal? Beleza. Então, esse é o conceito que você tem que ter. Agora eu vou te passar mais uma informação importante. Para que servem os algoritmos, né? Os algoritmos, pessoal, eles foram criados, são criados, na verdade, né, para resolver problemas. Aquele exemplo que eu dei da fórmula de Bhaskara, né? Eu posso criar um algoritmo que vai pedir os valores das variáveis para que o computador faça o cálculo, resolva o problema da fórmula de Bhaskara. Nesse contexto, trazendo para a nossa realidade hoje, né? Hoje aqui, nesta época onde nós estamos agora, estamos passando por um momento onde precisamos descobrir uma vacina eficiente para uma pandemia que está presente no mundo inteiro. Esse é um problema que deve ser resolvido. Existem cientistas no mundo inteiro criando algoritmos, utilizando cadeia de DNA, utilizando fórmulas de química sofisticadíssimas, ensaios para encontrar uma resposta para este problema que é criar uma vacina para esta pandemia, para este vírus que está aí no mundo inteiro. Entendeu? Então, com certeza, os algoritmos que são processados para resolver este problema são algoritmos altamente sofisticados e que estão sendo executados em computadores poderosíssimos. Se fossem calculados manualmente, né, pelas pessoas, talvez iria demorar centenas de anos para chegar na resolução que um computador pode encontrar em um espaço de tempo muito pequeno. Então, para que servem os algoritmos? Para encontrar as respostas para os problemas que são propostos. Ok? Legal. Bom, conceitos importantes, conceitos básicos sobre algoritmos. Quando a gente estuda algoritmos, independente da linguagem, independente da faculdade, independente do curso que você vai fazer, você sempre vai encontrar os mesmos conceitos. Eu selecionei alguns conceitos aqui para conversar com você aqui neste momento, neste vídeo, ok? Porém, existem derivações desses conceitos dependendo da linguagem que você está aprendendo. Por exemplo, se você quer ser um analista de dados, só pelo nome você já consegue enxergar a infinidade de ferramentas e de linguagens que nós possuímos hoje em dia para fazer análise de dados com base em tantas informações que são geradas todos os dias, a cada instante, por cada computador conectado na internet, por cada câmera fotográfica, por cada celular que tem a câmera fotográfica que tira uma foto, que faz um vídeo e que envia esse vídeo para a internet. Pode ser um sistema que vai fazer um reconhecimento facial. Então são milhares de dados que são processados. Só que lá no fundo, alguns dados desses são os mesmos, independente da aplicação, independente da linguagem. Para fazer o reconhecimento facial, por exemplo, eu vou precisar de pontos cartesianos, vou ter que traçar triângulos, vou ter que fazer perímetros, né, delinear a área do rosto, etc., da pessoa, para chegar a um resultado e identificar que aquele rosto pertence a um indivíduo. Entendeu, pessoal? Então alguns conceitos são importantíssimos. Quando a gente entende esses conceitos, qual que é a vantagem para aquele programador que já tem uma visão mais
aguçada de algoritmos? Ele identifica, ok? Ele identifica, por exemplo, quando é uma estrutura de dados, quando é um dado primitivo, quando é um dado que não é primitivo, que pertence àquela linguagem. Vamos ver então alguns desses detalhezinhos aqui.